Esse daqui foi o único filhote que sobreviveu. O terceiro, o segundo que nasceu na chocadeira. E como eu já tinha perdido dois com as galinhas, eu resolvi que eu não ia mais colocar ele com a galinha e ia tentar criar ele sozinho. Então, depois que ele já estava pronto para sair, eu coloquei ele nessa caixa e a estratégia foi colocar esses videozinhos de barulho com o patinho comendo. Ele fazia uma bagunça aí nessa caixa porque é patinho, tá dando um susto aí, mas tá só cochilando. Mas eles são muito difíceis mesmo de aprender a comer se não tiver alguém que incentive eles a comer. Colocava couve, colocava ração molhada, mas mesmo assim ele não conseguia comer, não procurava comer. Tentava de tudo quanto é jeito, mas não. São muito agitados, filhotes muito agitados. E aí ele tá. Coloquei na bacia com água, coloquei uma couvezinha picada, mas mesmo assim ele não tem jeito de comer. Não procura comer. Até pelo fato, acho que dele estar sozinho. Se ele tivesse acompanhado, tivesse mais um, era mais, era mais fácil. No caso dele, como eu não tinha como outro para colocar junto, não tinha também pinto. Tentei colocar pinto aqui das galinhas, mas escarpeando muito, então não resolvi tirar. E nos primeiros dias ele não comeu mesmo. Ele foi comer a partir já do quarto dia em diante, que essa técnica aí de molhar a ração o dedo na ração, ou molhar o dedo na água e coloca na ração e dá para ele, mas eu preferi já com a ração molhada porque aí ficava mais fácil dele comer. Foi o dia que ele começou a comer, no quarto dia já, comia bastante mesmo. Aí eu já tive um pouquinho de esperança de que ele iria sobreviver. E eu comprei, no caso do pinto que aparece aí, eu comprei esse pinto na loja da ração, que era pra ficar junto com ele, pra pelo menos ficar comendo e ele ver como era que se comia e ficar acompanhando ele. Nesse caso aí, acho que foi o primeiro dia mesmo que eu dei a comida assim pra ele comeu mesmo bastante. E eu vi que pelo menos aí ele ia ficar um pouquinho mais forte e que poderia dar certo. Comprei um primeiro pinto, achei que era muito grande para ele, poderia machucar ele porque ele ainda era filhote. E depois eu comprei mais dois pintinhos menores, mas bem novinhos. E depois também comprei mais três filhotes de Angola. E eu nunca tinha criado e achei na loja de ração e resolvi. Aqui ele já está aprendendo a comer do chão. Acho que foi a primeira vez que ele tomou água aí nesse vídeo de livre e espontânea vontade. Então quando a gente vê que ele já está bicando as coisas, já está bicando a ração, já está tomando água, a gente tem um pouquinho de esperança de que ele vai sobreviver, mas antes disso é bem difícil. Nesse caso aqui, colocava eles no final da tarde para a rua e ele já está um pouquinho mais maior já, só que era bem tranquilo. Também é diferente de galinha de Angola, claro, era bem tranquilo. Esse espaço aí, na verdade aí nesse vídeo aqui, eu já deixava ele solto o dia inteiro, que o espaço é fechado. E tinha esse capinzinho para eles ficarem brincando. E deixava eles para tomar um sol também. E só tirava de noite. Ele ficava meio por fora. Ele ficou bem feio. Eu digo que ele teve ele ficou desnutrido pelo fato de ter comido pouco nos primeiros dias. Ele foi comer já no quarto dia, então esses primeiros dias fizeram diferença para ele. Ele ficou. Eu achei que ele estava magro e que ele teve o crescimento dele prejudicado, que ele demorou mais para empenar
e, e ficou pequeno. Eu achei que ele ficou pequeno porque os pais dele são bem grandes, o casal de Carolina Branco são bem grandes. Eu achei que ele, depois que ele foi crescendo, eu achei que ele ficou bem pequeno. Ele ficava junto aí deles, dos pintos e das angolas. E comia também. Outro problema dele é que, como ele foi criado junto com as galinhas, e elas faziam essa bagunça de, de derrubar a ração, ele acabava comendo muita areia junto com a ração, e o cocô dele sempre saía bem sujo de areia. Fiquei preocupado de ele ter uma diarreia, mas é só essa questão dele comer a areia mesmo junto com a ração. E ele mesmo já crescido, ele tinha essa dificuldade de comer. Eu não via ele comendo como um patinho normal, que enfia o bico na ração e come com vontade. Eu via ele bebendo água muito de vez em quando, e ele só foi aprender mesmo depois de muito, bem grande já, que ele foi aprender a comer. E mesmo assim eu ainda acho que hoje em dia ele tem hábito diferente, de que ele não gostava de água, por exemplo, ele não entrava na água, talvez pelo fato de ele não ter sido acostumado quando ele era bebezinho. E também essa questão do comer, do modo de comer ser bastante diferente. Depois de uns dias eu troquei ele, separei ele dos pintos, e aí ele já comia sozinho. Chegava de noite, eu colocava a ração dele, colocava um potinho com água e era essa bagunça aí. Molhava tudo, mas aí ele já estava bem melhor, já estava bem esperto, sabia que eu não ia mais perder ele. Aí a questão aí era a dúvida, a questão de sexo. Ele estava começando a empenar ainda ali nas asas, não dava para saber ainda qual ia ser o sexo dele. Fiquei com ele dentro de casa até mais ou menos, até quase um mês de vida. Fiquei com ele, botava ele para dentro de casa de noite, botava durante o dia para fora e trazia ele de noite para dormir aí na caixa. E ele comia bastante já, não precisava ninguém mais estar ajudando ele a comer.